A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra. Ora viva, boa tarde, caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, bem-vindos à nossa rubrica A Vida Continua. Na passada terça-feira, dia 6 do corrente mês de abril, às 20 horas, na Associação Espírita de Xeirense, nós falamos, a palestra abordou um tema de veras polémico e que divide muitas as opiniões, que é o assunto do aborto, ou como costumamos dizer, a interrupção voluntária da gravidez. E também falamos das consequências a nível espiritual, para quem o pratica, para a equipa, enfim, para todos aqueles que estão envolvidos neste ato. Só para terem uma ideia, no dia 6, segundo as estatísticas mundiais, já tinham sido praticados desde o dia 1 de janeiro deste ano até à data, cerca de 11 milhões de abortos. É algo extremamente preocupante. Por isso, o nosso dever como espíritas, de esclarecer à luz da doutrina espírita e falando das consequências, esclarecer toda a gente para que pensem bem no que estão a fazer. O embrião, o feto, não é algo descartável. Nós não podemos esquecer que basta haver fecundação, basta haver a união do espermatozoide ao óvulo, que o espírito que se prepara para reencarnar se fixa logo ao ovo e começa-se aí a gerar, digamos, uma nova vida dentro deste laboratório espetacular que é o ventre materno. Mas para tudo existe uma solução. Já Jesus dizia, o amor cobre uma multidão de pecados, e o que são pecados não são nada mais, nada menos do que erros, e todos os erros podem e devem ser corrigidos. Ninguém vai para o inferno eterno por causa de um erro, mas quando cometido em consciência se torna mais grave, porque a responsabilidade também é outra. Mas para isso a doutrina espírita não estamos aqui para remediar, estamos aqui para prevenir. É uma doutrina, sobretudo, preventiva, que através do seu esclarecimento vai prevenir muito sofrimento. Mas para quem, para todas aquelas mulheres que já o praticaram, caras amigas, somos todos filhos de Deus e Deus ama-nos ao ponto de nos dar as oportunidades que nós precisarmos para corrigirmos os erros passados. Para aqueles que já o fizeram, já se arrependeram, existe a reparação do erro, como, por exemplo, cuidar de alguém órfão. Existem tantas crianças aí a precisar de carinho, e essa é uma das formas de corrigir o erro. Mas existem muitas formas. Eu gostaria de vos deixar aqui dois testemunhos em relação a este tema que se debateu na terça-feira passada e falar aqui de algumas razões para não praticarmos o aborto intencional, o aborto delituoso, o aborto premeditado. Não vamos aqui focar o aborto espontâneo, porque trata-se de outra matéria. Então, eu gostaria de vos deixar aqui um testemunho que ocorreu no colégio no colégio médico, numa conferência preferida em Madrid, no qual um médico de seu nome Bernard Nathanson, médico judeu, deixou o seu testemunho. E ele disse que em 1971 foi convidado a gerir aquela que era conhecida pela maior clínica de abortos do mundo, que é a Clínica de Saúde Sexual, que fica na cidade de Nova Iorque. Ele fez-se munir por uma equipa de 35 médicos e uma vasta equipa de enfermagem, e eles começaram a fazer diariamente 120 abortos. Só um dia no ano que eles descansavam ou folgavam, que era o dia de Natal. Este médico ficou nesta clínica até o ano seguinte, 1972, e em 1972 esta clínica já tinha
executado cerca de 60 mil abortos, sendo que 5 mil tinham sido executados por este médico que deixou aqui o seu testemunho. Este médico é uma espécie de Paulo de Tarso, né, neste universo do aborto, e já vamos ver porquê. Ele foi conhecido pelo rei do aborto, por causa deste exercício que ele praticava. Mas ele naquele ano que lá esteve, ele tinha algumas reuniões informais com os médicos e as suas mulheres, e ele ia conversando com uma e com outra, e começou-se a perceber que algo de grave se estava a passar. As mulheres começavam a dizer assim, em particular, que estavam preocupadas porque os maridos acordavam à meia da noite com pesadelos, acordavam aos gritos, e todos eles tinham algo em comum. Quando elas perguntavam o que é que se passava, o que é que elas estavam a ver nos pesadelos, eles diziam que vinham muito sangue e corpinhos de bebés cortados, peças do corpinho deles cortados, e eles acordavam aos gritos. E depois estes mesmos médicos começaram a ingerir álcool, ingerir em demasia alguns, e outros se entregaram a drogas duras. O próprio pessoal de enfermagem, segundo os testemunhos, o próprio pessoal de enfermagem, quando saiu do serviço, quando saiu da clínica, depois do trabalho, choravam. Portanto, algo estava mal. No ano seguinte, ele recebeu, este médico, Dr. Bernard, recebeu um convite para liderar uma equipa e para implementar um serviço de medicina fetal num outro hospital na mesma cidade de Nova Iorque, o Hospital de São Lucas, onde nesse serviço iriam ser praticadas cerca de 50 tipos de cirurgias intrauterinas. Com quê? Com o objetivo de cuidar, de salvar o feto. Vejam só a guinada de 180 graus que este médico fez na sua vida. Logo, para tudo existe reparação. E ele foi aqui que ele de facto começou a ter a real consciência da importância do feto, de que já há vida no feto e que o aborto é um crime grave, é um infanticídio, é um homicídio. A nível espiritual, o espírito que parte ou que regressa ao plano espiritual por via do aborto vai de uma forma tão psiquicamente perturbada que não tem condições no lado de lá de raciocinar, e volta-se a maior parte das vezes contra aquela que seria a sua mãe. E não raras vezes aquelas mulheres que abortam e toda a equipe médica que faz parte desses trabalhos, desse crime, não raras vezes sofrem de depressões e de obsessões que podem ser muito graves, porque o espírito no além-túmulo pode perseguir com o seu ódio durante várias reencarnações. É preciso ter muito cuidado com esta questão. E esta perturbação destes espíritos digamos, é a segunda mais grave, logo a seguir ao suicídio, que é uma morte, é a morte mais violenta de todas. Digamos, é a pior porta de saída do plano físico para o plano espiritual. Logo que, caros amigos, com um esclarecimento, que pensemos bem nestas questões. Em relação, isto é deste médico que mais tarde veio publicar um vídeo. Lá está a defesa, que ele sentiu-se tão necessitado de defender a vida intrauterina que ele publicou um vídeo com o nome O Grito Silencioso, para defender estes entezinhos desta morte física tão horrível. Defendê-los. Ninguém está aqui, caros amigos ouvintes, para interferir com o livre-arbítrio de ninguém. A mulher pode escolher não ter filhos, mas tem de estar consciente de que após a relação sexual pode haver conceção. E havendo conceção,
com a fecundação, como aquilo que já referi anteriormente, com a união do espermatozoide ao óvulo, se dá a fixação do espírito. Logo aí. Portanto, a partir daí, após a concepção, eu já não posso dizer que o meu corpo é meu, porque já existe outro corpo em formação, com outra vida que o está a formar. É isso que temos que ter em atenção. O que intriga a ciência é que o embrião em tão tenra idade, cujo o sistema nervoso ainda não se tenha formado, esse embrião já traz consigo uma memória emocional, antes mesmo da formação do cérebro. Esta conclusão deve-se à pesquisa da regressão de memória de vários indivíduos até digamos, ao estágio ainda da não formação do cérebro. Isto ocorreu com uma senhora da alta sociedade, muito bem casada, como costumamos dizer, uma mulher muito bonita e com uma vida social muito intensa. Ela engravidou e depois de alguns breves momentos, ela teve quase que uma rejeição imediata a essa gravidez, porque ela começou a pensar, o meu corpo vai se modificar, eu vou engordar. Como é que eu poderei continuar a ir às festas? Este bebé vai ser um empecilho, vai ser um obstáculo para mim. E ela, com estes pensamentos, que ela teve quase de imediato à notícia da sua gravidez, então teve vontade de abortar. E o que é que ela fez? Ela foi falar com o médico da sua família, não com o médico de família, é com o médico da família dela. Portanto, era uma família muito bem em termos financeiros. E o médico foi aqui uma pessoa muito sensata, que lhe disse que não iria praticar tamanho ato. E também lhe adiantou que ela que não lhe iria indicar ninguém que o fizesse. Portanto, ele não iria ter parte alguma neste infanticídio. E até lhe aconselhou que se ela procurasse algum tipo de alguma clínica clandestina e tivesse algum tipo de complicação, quem que iria acreditar que ela tinha abortado um filho legítimo, ou seja, filho do seu próprio marido, e se tinha o consentimento dele? Portanto, o médico da família fez muito bem, porque os médicos estão aqui para a vida e não para atirar. Aconselhou esta mulher a refletir muito bem. Bom, ela então pensou muito bem e então optou por levar a gravidez até ao fim. O que acontece curioso é que mal nasceu foi uma menina, mal ela nasceu, o pai ficou todo babado, mas a menina, logo à nascença, começou logo a rejeitar também a própria mãe. Rejeitou os seus seios maternos, rejeitou todo o tipo de tratamento que a mãe lhe desse, o biberon, e enquanto que as outras pessoas que lhe davam, a menina, o bebê, aceitava. Esta relação foi-se intensificando para pior, ao ponto da mãe sentir necessidade, quando a menina já tinha uns poucos aninhos de idade, de irem consultar um psicólogo. E o psicólogo o que disse foi que que havia uma tendência para este relacionamento ainda piorar até por volta da altura da adolescência. Bom, e assim foi de facto. A situação tornou-se de tal forma preocupante e intensa que, por volta então da adolescência, a mãe quis procurar outro terapeuta. E este então sentiu a necessidade e achou por bem aplicar na miúda a hipnose para recorrer à regressão de memória. E assim aconteceu. E a menina regrediu até à fase intrauterina,
na qual ainda o seu cérebrozinho ainda não se tinha sido formado, e ela sentiu, só para vermos o cuidado que devemos ter com os nossos pensamentos, com as nossas emoções, perante a gravidez, perante alguém que esteja moribundo, perante mesmo o próprio defunto, porque o espírito capta tudo. Por isso temos de ter muito cuidado com aquilo que nós emitimos. Então, a menina, durante o processo hipnótico, ia referindo logo no início da concepção que sentia a rejeição da própria mãe, que a mãe não queria que ela nascesse. E o que aconteceu? Durante 9 meses, sem sentir o amor ou nenhum tipo de afeto da mãe, ela, quando nasce, fez o mesmo. Rejeitou também a própria mãe. Estão a ver o perigo, as consequências de uma gravidez não desejada. Tantos pais que cantam, que oram para a barriga da mãe, para o ventre, para aquele ente que irá nascer, para que tenha, pois, uma infância mais equilibrada. Isto tudo é extremamente válido. E podíamos deixar aqui algumas razões para que para não praticarmos o aborto intencional. O aborto intencional, por exemplo, uma das razões é que o aborto é um verdadeiro infanticídio. Quem é que de nós, nas suas perfeitas faculdades mentais, mataria o seu próprio filho? Mas como não vemos, julgamos que não existe vida, mas existe. Isto já está comprovado. Outra razão é que todos os filhos são empréstimos sagrados. São criações divinas que nos são emprestadas para depois devolvermos melhoradas. E Deus chega a todos, através de todos, por um pilar do Espiritismo, que é o da reencarnação. Todos os filhos trazem algo que nos vai ajudar a modificar algo em nós e nós neles. Outra razão é que a mulher não é dona da vida que foi gerada no seu ventre. Pode decidir antes de engravidar se quer ou não fazê-lo. Depois, ao rejeitar, vai afetar o seu corpo mental, o que se vai refletir em futuras reencarnações a um nível psicológico, ou seja, irá sofrer das depressões contínuas, da obsessão, do aspecto da infertilidade. Tudo isto, até cancros ao nível do centro genésico, são as consequências futuras. O aborto, outra razão, é uma morte muito violenta, que afeta extremamente a psique daquele espírito, que vai despertar nele o ódio e os sentimentos de vingança. Lá está as tais depressões e obsessões que as mães depois vão sentir. Uma outra razão é que é uma violação ao direito básico, que é a vida. Sexta razão. Nós não voltamos à Terra para satisfazermos os gozos irresponsáveis dos nossos sentidos na busca de prazeres efêmeros. Infelizmente, na sociedade atual, a relação sexual começa cada vez mais cedo. A liberdade transformou-se em libertinagem. E o problema é que esta liberdade chegou muito antes da maturidade. A maturidade não acompanha, digamos, esta liberdade que hoje se vê. Em sétimo, e quase a terminar, qualquer raciocínio cristão jamais poderá compactuar com um homicídio deliberado e cobarde. E ainda uma última razão para não abortar. Caros amigos, é mais fácil, muito mais fácil, conviver com um filho problema do que passarmos a ganhar inimigos ferrenhos que nos podem perseguir durante várias reencarnações. O que nos pode levar a nós que cometemos a estádios de loucura e mesmo de suicídio. Por isso, tenhamos em atenção a gravidade deste ato e que
esclarecidos, passemos a palavra uns aos outros. E para todas as mães, todas as mulheres que já o praticaram, não se esqueçam, há solução para tudo. Pode-se gerar outro filho, pode-se cuidar daqueles que são órfãos e não têm amor, não têm pais, estão sós. Podemos nos dedicar aos filhos dos outros, podemos fazer voluntariado em associações que tratam de crianças, de bebés. Enfim, podemos fazer tanta coisa. Podemos alimentar, fazer roupinhas. Deus nos ama a todos. Deus não castiga. Ao contrário do que muitas religiões defendem. Deus é amor. Como Jesus disse, Deus é Pai. E um Pai não castiga. E Deus não castiga. Somos nós que nos castigamos a nós próprios pelo nosso proceder. E pela lei de causa e efeito, iremos colher tudo aquilo que nós semearmos. Mas não se esqueçam, mais uma vez, do que Jesus disse, que o amor cobre uma multidão de pecados, uma multidão de erros, que todos eles podem ser corrigidos. Não se esqueçam disso. Os erros são passados. Vamos nos arrepender e vamos tomar novas atitudes, como aquele médico que mudou a sua bússola em 180 graus, como Paulo de Tarso, que perseguiu os cristãos, e depois na estrada de Damasco, quando ouviu aquela voz doce dizer: Saulo, Saulo, porque me persegues? Ele percebeu e passou a divulgar o cristianismo. Hoje, a doutrina espírita é esse cristianismo redivivo, explicado já não por parábolas, mas através do raciocínio lógico. Antes de vos deixar, caros amigos ouvintes, gostaria de vos ler uma pequena mensagem para meditarmos nesta semana do livro Vida Feliz, porque o que interessa é que tenhamos felicidade e vida em abundância. Por isso, uma mensagem para meditarmos. E diz o seguinte: guia-te sempre pela decisão que produza menor soma de prejuízos a ti mesmo e ao teu próximo. Antes de assumires compromissos, reflete a respeito dos possíveis resultados. E mais facilmente saberás eleger aqueles que te proporcionarão melhores frutos para o futuro. Sempre que algumas vantagens para ti ofereçam danos para outrem, recusa-as, porquanto ninguém poderá ser feliz erguendo a sua alegria sobre o infortúnio do seu próximo. Isto equivale a dizer: não faças ao outro aquilo que não gostarias que ele te fizesse. O que hoje percas a favor de alguém, amanhã receberás sem prejuízo de ninguém. Caros amigos e ouvintes do Rádio Clube de Angra, da rubrica A Vida Continua, foi um prazer mais uma vez estar na vossa companhia, que reflitamos sobre esta temática e que, esclarecidos, semeemos novas sementes mais harmoniosas para colhermos melhores frutos no futuro. E isto começa por darmos o primeiro passo em direção à nossa própria felicidade, que se irá refletir também no todo, no contexto social onde nós nos envolvemos. Fiquem aqui com um grande abraço do Pedro Silva e até ao próximo sábado. A vida continua com Pedro Silva, aos sábados, no Rádio Clube de Angra.